Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender a verdadeira história de Adão e Eva. A história que não é contada, não é transparecida na Antiga Aliança, na Bíblia, mas é fortemente relatada por Marcos, Mateus, Lucas, João e posteriormente também pelo apóstolo Paulo. Você vai entender, com a aula de hoje, você terá uma base sobre Adão e Eva. Então, simplesmente, sim, nós vamos falar sobre esse conceito aqui que você está vendo agora, a importância por trás disso, tá? E claro, eu preciso falar isso aqui para você. Muito desses assuntos que eu estou trazendo para você, hoje em dia é difícil de eu comunicar no YouTube. É difícil de eu comunicar, por exemplo, em qualquer outra plataforma, tá? Porque são conhecimentos que não são para criancinhas. São conhecimentos que não são para entusiastas, curiosos. São conhecimentos para pessoas realmente dedicadas a Jesus. Então tem esse conteúdo premium, chamado Igreja Primitiva, um conteúdo premium que eu trago, mas numa plataforma fechada, tá? Uma plataforma exclusiva e fechada, tá? Apenas para poucas pessoas. Por que isso? Porque no YouTube nós temos curiosos, pessoas infiltradas, temos pessoas destinadas a fazer o mal, gente só querendo falar e causar polêmica, treta. Então no YouTube você tem de tudo. Então você tem que mensurar as palavras. Hoje em dia falar qualquer coisa no YouTube pode ser considerado discurso de ódio. Então, nós reservamos uma plataforma para poder falar de um conteúdo bíblico mais aprimorado. Por exemplo, hoje nós vamos falar aqui sobre o conceito de Adão e Eva. No conteúdo premium, nós vamos falar sobre Caim, Lilith, sobre a estatura de Adão e Eva, composição química e molecular. Eu lembro bem que eu fiz um vídeo de Lilith, que ele foi removido do canal. Então esse tipo de conteúdo, tá, está disponível exclusivo na área de membros, tá? Porque o YouTube não permite mais. O que o YouTube gosta de divulgar? Grávida aos 13. Você bota assim no YouTube, grávida aos 13. Fiquei grávida aos 13. Aí você dá play no primeiro vídeo que aparece. Aí tem um rapaz de 15 anos que engravidou um menino de 13 anos. O começo do vídeo é um funk e o rapaz mandando a bunda pra cima, a bunda pra baixo. Esse é o Brasil. Então, infelizmente, conteúdo sério não dá pra ficar onde tem estrume. Desculpe a palavra, a gente tem que ser verdadeiro aqui. Então, se você quiser aprender um pouco mais, tem um link aí na descrição. E claro, é um conhecimento que não é aberto para todo mundo, tá? Não é aberto. Se tiver fechado, tá fechado, só vai abrir em outra época, tá bom? Não é para todo mundo, porque isso aqui se trata da igreja primitiva, não é conhecimento para criancinha nem para curioso, tá bom? Então, falado disso, vamos falar um pouco sobre Adão e Eva. O que eu quero que você entenda hoje? Se você pegar o conceito de Adão e Eva bíblico, tratado no cristianismo, o conceito judaico, o conceito de criação do Islã, ele é muito parecido. Porém, existe um pequeno adendo aqui. Ninguém tem a audácia e a coragem de falar a verdade, tá? E é importante, porque o apóstolo Paulo falava a verdade, Marcos, Mateus, os apóstolos eram perseguidos por falar a verdade. E parece que não tem interesse das pessoas em falar a verdade aqui. Então Adão, tá? Em grego Adam, tá? É homem de barro. E Eva, né? Aquela que dá a vida. Eva em grego também, tá? Transliterado, aquela que dá a vida. Por que eu estou usando o grego? Porque o grego está menos adulterado que o hebraico-aramaico, tá? O hebraico-aramaico nós temos assim tanta transliteração, reforma ortográfica, síntese, letra E, letra J, letra... toda assim, tantas formas de compreender o hebraico-aramaico, que o nome de Deus pode ser uns 40 nomes diferentes. Então eu estou optando, tá, por usar o grego. Por que o grego? Porque assim como os apóstolos escreviam cartas, o grego, na minha concepção, é uma língua que está mais indexada no cristianismo. Não estou falando do judaísmo, cristianismo. Por isso, o conceito de igreja primitiva, tá? Bom, beleza. Até aqui eu quero que você entenda que Adão foi criado, tá,
conforme a imagem e semelhança de Deus, o Adão e Eva, tá? Então, olha só, tá aqui em Gênesis. Então Deus determinou, e nós vamos tocar na ferida aqui. Importante você começar a questionar. Importante você começar a se perguntar, a fazer uma autoanálise. A Bíblia é feita para ser aprendida, questionada, e depois que você descobrir a verdade, você encontrar o caminho da salvação, tá? Se você ler a Bíblia e você não enxergar Jesus nela, tá errado, tá? Conceito e conselho simples de fácil de entender. Porque Cristo Jesus, ele é a chave hermenêutica da Bíblia. Sem ele, simplesmente você não vai conseguir entender a Bíblia. E eu vou explicar sobre isso aqui. Então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem de acordo ou conforme a nossa semelhança. Quando Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, ele não falou, faça o ser humano a minha imagem, mas sim a nossa imagem. Então, quem estava presente com Deus? É um conselho e um conceito que nós temos que refletir. Quem estava com Deus? Nós vamos responder isso aqui. E depois Deus disse o seguinte, Deus contemplou toda a criação e eis que tudo era, não é, era bom. E aqui abre um espaço de questionamento, maiêutica simples, tá? A busca da sabedoria através do questionamento. Por que era bom e não é bom? Então Deus criou algo ruim? Deus criou algo imperfeito? Será que Deus criou Adão e Eva e não sabia que eles iriam pecar? E se Deus sabia que Adão e Eva iria pecar, por que permitiu, por que criou um ser pecador? Então são esses conceitos que você vai aprender agora, tá? Para você poder entender, tá? Quem estava com Deus na criação humana? Essa é uma resposta que, segundo a igreja primitiva, nós temos resposta, tá? Segundo os conselhos do apóstolo Paulo e principalmente de João, nós temos essa resposta. Quem estava com Deus no ato da criação de Adão e Eva? Vamos ver, vamos ler para poder entender. João, capítulo 8, versículo 56. Vosso pai, Abraão, tá? Muito se alegrou, pois veria o meu dia. E ele ouviu e ficou feliz. Então os judeus disseram a Jesus, porque Jesus estava dizendo, vosso pai Abraão alegrou por ver o meu dia, ele viu e ficou feliz. Aí os judeus questionaram Jesus. Tu não tens ainda 50 anos, e viste Abraão? E aí Cristo Jesus respondeu, em verdade vos asseguro, toda vez que tiver em verdade, autoridade messiânica, afirmando ser ele o verdadeiro Messias, o rei, ele é aquele que salva. Tá? Toda vez que tiver em verdade, Cristo está despojando, utilizando a sua autoridade messiânica. Tá? Então ele diz o seguinte, em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, muito tempo atrás, eu sou. O que é eu sou? Eu sou é simplesmente o ser que foi representado a Moisés. Quem és tu? Moisés pergunta no Monte Sinai. Ele diz, eu sou o que sou. E quando é questionado sobre Deus, ele é subentendido e entendido na cultura judaica e na cultura cristã antiga como eu sou. Então o termo eu sou significa Deus. E aí Cristo diz o seguinte, antes de Abraão existir, Cristo falando, tá? Não sou eu sou. Então ele fala, eu sou Deus, a grosso modo, eu sou o verdadeiro Deus. E naquele momento os judeus procuraram apedrejá-lo. Então o que acontece aqui? Qual que é a reflexão que você precisa entender? Aqui no apóstolo João, você que acredita em Jesus Cristo, tá? Você precisa entender o seguinte, Cristo afirma o seguinte, que antes de Abraão existir, ele já existia porque ele é Deus. E se ele é Deus, isso responde à pergunta, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Como que isso responde à pergunta? Pense comigo uma coisa. Quando Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, qual foi a imagem para criar o ser humano? Qual foi a imagem? Porque Deus é onipresente, está em todos os lugares. Deus é onisciente, tem conhecimento absoluto sobre todas as coisas.
E Deus é onipotente, tem um poder pleno e absoluto sobre todas as coisas. Então, nós seres humanos não somos onipresente, onisciente nem onipotente. Então, qual foi a imagem que Deus utilizou para a criação do ser humano? Qual foi a imagem? A imagem de Jesus, que é o manifesto na carne. Então, Jesus Cristo é o verbo que se fez carne. Então, a criação é o seguinte: quando Deus criou o ser humano, criou conforme a imagem em Jesus. Agora, o que é Deus e o que é Jesus para você entender de forma fácil? Deus é a plenitude. Jesus Cristo é a plenitude manifestada na carne. É a plenitude que é vista aos olhos humanos, tá? Você adorar Jesus é a mesma coisa que adorar a Deus, tá? Tô falando aqui de cristianismo, não tô falando de outras crenças. Então, isso responde à pergunta de quem estava com Deus para a criação do ser humano. Já temos a resposta disso na Bíblia, tá bom? E claro, tem aqui um verbo que eu deixei para você, um contexto, tá? Que o verbo era Deus, o apóstolo, o João falando, tá? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, tá bom? Afirmando a autoridade de Cristo Jesus, tá bom? Vamos lá. Agora, tem um conceito aqui que é preciso explicar. Por que é um conceito que é preciso explicar? Porque, olha só, Deus falou o seguinte: Deus contemplou toda a sua criação, eis que tudo era bom. Era bom. Então, Deus simplesmente criou algo falho. Se Deus permitiu que Adão e Eva pecassem, por que Deus criou um ser que peca? Se Deus é onisciente, ele já sabia que Adão e Eva pecar. Por que permitiu? Por que criou um ser que peca? E aqui nós temos a resposta. E a resposta sempre está ancorada na Bíblia. E principalmente tem explicações sobre isso na igreja primitiva, tá? Então vamos lá para você poder entender. Olha só, eu vou fazer uma reflexão e nós vamos debater sobre o assunto. A única maneira de conhecer o erro é errando. Você só vai saber o que é certo e o que é errado errando. Isso é óbvio, tá? Você só vai saber que alguma coisa faz mal errando. Não adianta você falar assim que você olha, que você vai aprender olhando, que é difícil. Tá? É difícil. Eu vou dar um exemplo. Os anjos, que é consentido na Bíblia, em Apocalipse, em outros livros, que caíram dos céus, nunca erraram. Então eles não sabiam o que é errado. Tá entendendo? A importância de conhecer o erro. Depois nós vamos falar sobre isso. Então olha só, a única maneira de conhecer o erro é errando. A única maneira de conhecer a dor é sofrendo. A única maneira de conhecer o pecado, infelizmente, é pecando. E a única maneira de conhecer o sacrifício é se sacrificando. Por isso eu digo o seguinte: o ser humano é um ser humano falho. Isso tem um propósito. Eu vou falar aqui. Inclusive, todo aquele que quer seguir Jesus Cristo, ele praticamente se faz um autossacrifício. Porque todo cristão, todo aquele que se assume publicamente que considera Jesus Cristo como Deus, o seu Salvador, o mundo vai vir contra ele. As pessoas vão vir contra ele. Até mesmo os entusiastas do cristianismo, que não são cristãos de verdade, vão vir contra ele. Então, simplesmente, esse mundo não é para ser adorado. Isso é óbvio, mas eu quero que você entenda que você só vai entender o sacrifício de Jesus quando você começar a falar dele e sentir as dores que é falar de Jesus nesse mundo, tá? Então, olha só. Somos somente reconhecendo a imperfeição, a imperfeição e a necessidade de melhorar é que buscamos mudanças definitivas em nossa vida. Você só vai entender o que é errado, o que precisa ser melhorado, se você tiver contato com o erro. Infelizmente é assim. E qual a melhor referência do que é perfeito, por exemplo? O próprio Deus. Então, o ser humano é falho, ele precisa de uma referência para poder se espelhar e melhorar. E qual é a referência que ele tem? Deus. E não é um Deus invisível. É um manifesto na carne, que ensina o caminho ainda. Então, simplesmente, nós temos a referência de Cristo Jesus para melhorar nós mesmos. Tá? É um exemplo para você. O fato de Jesus ser Deus não invalida Deus e sua plenitude, mas se mostra um exemplo de vida e conduta que devemos sempre seguir, nos espelhar para melhorar. Então, o ser humano é falho e tem um motivo para isso. Tem um motivo para o ser humano ser pecador. Tem um motivo, tá? Olha só, Jesus Cristo sabia que Adão e Eva ia pecar? Tá aqui no contexto. Sim, sabia. Jesus Cristo sabia que Adão e Eva iriam pecar. Ele os criou, sabia. Ele é onisciente. A onisciência de Deus é perfeita e transcende o espaço-tempo. Deus já sabia que Adão e Eva iriam pecar, tá?
Mas mesmo assim Deus não alterou a criação. E o motivo disso é simples: aprender com os erros e buscar melhorar constantemente, sem julgar ou acusar o próximo. Ou, aí aqui tem um exemplo: um copo sujo, não se queixe de outro copo sujo, mas esse primeiro precisa ser limpado, não para se queixar, mas para ajudar a dar exemplo aos outros. Então aqui acontece o seguinte, tá? Ah, Alberto, como é que você pode afirmar isso no contexto bíblico? Jesus Cristo mesmo diz em Mateus: ele se alegra em ir buscar uma ovelha que foi perdida e deixar as 99 paradas aguardando. Tá? Tem mais amor por isso do que simplesmente conduzir as 99. Por quê? Porque aquele que errou, que percebeu o erro na vida, aquele que descobriu que pecar é algo ruim, aquele que descobriu que a vida é triste, precisa de Jesus, esse que percebeu, ele tem mais amor e apreço por Jesus. Inclusive, Jesus foi convidado por um rabino judeu para poder almoçar, se não me falha a memória, almoçar algum tipo de alimento, tá, na casa do rabino. E Jesus Cristo, tá, isso é contado na Bíblia, que ele sentou, a maneira que se sentava na idade, não idade medieval, peço perdão, mas antigamente, tá, tinham cadeiras que você sentava e ficava com os pés retos, praticamente deitado. E Jesus Cristo estava sentado, tranquilo, e simplesmente chegou uma mulher, tá, pecadora, e ela começou a chorar, a pedir perdão pelos seus pecados, e começou a passar bálsamo, gastou todo o seu dinheiro com bálsamo, começou a lavar os pés de Cristo com bálsamo e enxugar com seus cabelos. E chorava em cima dos pés de Cristo, e Cristo disse: perdoados estão os teus pecados. O judeu naquela hora falou assim: ah, esse aí não é o Messias, porque ele está se contaminando com o imperfeito. Esse aí não é o Messias. E aí simplesmente Cristo falou: o que tem mais valor? Uma pessoa arrependida ou simplesmente quem nunca errou? Porque quem nunca errou, não é quem não tem remédio, mas quem não usa remédio, remediado está. Então aquele que sente e vê a necessidade de Cristo, esse precisa melhorar. Esse vai encontrar a paz dentro de Cristo. Então, o que Cristo quer dizer aqui é o seguinte, nesse contexto, que ele fala, acho que é para Simão, né? O que tem mais valor? Uma pessoa arrependida ou uma pessoa que nunca cometeu erro? O mais valor é a pessoa arrependida, porque ela sabe do erro, ela esteve no erro, ela sabe que aquele erro faz mal, ela não quer mais ficar ali, ela tomou a decisão na vida dela de mudar. E isso tem apreço por Cristo, isso tem apreço no céu, que diz assim, que tem mais valor no céu por uma pessoa pecadora arrependida do que por 100 pessoas que não cometeram pecado. Então é isso, não que cometeram pecado, mas que não tiveram uma vida, que tiveram uma vida justificada, tá entendendo? Então isso é importante ressaltar aqui, tá? Aí eu entro numa coisa que eu quero falar, tá? Olha só, não estou falando aqui do judaísmo, longe disso, mas a todo momento na igreja primitiva, tanto o apóstolo Paulo, Mateus, Marcos, todo mundo que pregou o evangelho foi perseguido e foi acusado. Todo mundo que falou a verdade foi perseguido e foi acusado. E a palavra diabolos, em grego e também derivação latim, diabolos, significa caluniador e acusador. Todo aquele que mete a língua no próximo e fica simplesmente aí acusando, esse é um discípulo do diabo, tá? Não é de Deus. Então, assim, aquele que fica botando defeito no próximo, o cara é pecador, esse aí é discípulo do diabo. O discípulo de Cristo é o pecador arrependido, tá? É aquele que enxerga as virtudes de Cristo. O que é importante até aqui agora para você poder entender? O conceito de Adão e Eva, para você poder entender. Jesus Cristo criou Adão e Eva conforme a sua imagem e semelhança. Tá? Isso é fato. Fato bíblico, igreja primitiva. E o ser humano, ele é falho, mas Cristo Jesus não é. Por quê? Porque Cristo Jesus é a vontade divina, aquilo que se fez perfeito, mesmo na carne. E mostra o exemplo. Agora, por que o ser humano foi criado imperfeito? Porque para que Deus, escute bem, para que Deus vai criar algo perfeito se ele é perfeito? Pense comigo, Deus conseguiria executar qualquer tarefa do universo sem a dependência humana e de forma perfeita, que nem mesmo os anjos conseguiriam executar. Deus é tão divino e celestial que ele não precisa de nada. Ele é o perfeito. Para que ele criaria mais de si mesmo, sendo que ele já preenche todo o vazio? Então o que Deus faz é uma criação
imperfeita. E a criação imperfeita, ela deriva de Deus. Então todo ser, a árvore louva a Deus, a terra louva a Deus, o universo louva a Deus, o corpo humano louva a Deus, tudo louva a Deus, tudo, tudo, qualquer coisa louva, qualquer coisa de criação divina louva, os animais louvam a Deus. Por quê? Porque tudo que é imperfeito enxerga o valor do perfeito. E aquilo tem como conduta seguir uma perfeição. Se Deus é perfeito e eu sou imperfeito, mas Ele me ensina o caminho, agora parte de mim querer estar próximo dEle. Parte de mim querer acreditar nos valores de Deus. Parte de mim agora começar a ter um relacionamento com Deus. Então, simplesmente, o fato do ser humano ser falho e pecador, Deus já sabia que era pecador. Deus já sabia que Adão e Eva ia pecar. E Ele quis que pecasse mesmo. Quis que pecasse. Por quê? Para reconhecer os erros. Para reconhecer, para saber verdadeiramente o que é certo e o que é errado. Por exemplo, você acha mesmo que Adão e Eva, que comeram do fruto proibido, você acha mesmo que se eles tivessem uma outra oportunidade, eles comeriam do fruto de novo? Diante de tanto sofrimento que eles passaram? Claro que não. Você acha mesmo que as pessoas que cometeram pecados, assim, pecados tipo o apóstolo Paulo mesmo, que perseguiu os cristãos, você acha, quando ele descobriu que aquilo era errado, você acha que ele queria cometer de novo? Ele mesmo dizia, eu me arrependo de muita coisa na minha vida, o que eu não me arrependo é da experiência de Jesus. Então esse é o conceito que eu queria falar para você, tá bom? Bom, para você que chegou até aqui agora, o conteúdo premium, nós temos 4 tópicos, tá? O vídeo, daqui a pouco ele vai acabar, ok? Eu vou interromper o vídeo, mas para a pessoa que está participando do conteúdo premium, o vídeo continua, tá? O vídeo não para, ele continua. Vai parar aqui para o YouTube, para o Telegram, mas vai continuar na área de membros. Na área de membros vai ter um vídeo de 40 minutos por aí, mais do que o tempo que tem aqui. Então, para o conteúdo VIP de hoje, nós temos o verdadeiro corpo de Adão e Eva, a composição química e a estrutura da criação. Lilith foi a primeira mulher de Adão? Pergunta, e qual corpo Caim possuía. Tudo isso nós teremos na área de membros, tá bom? Então assim, pessoal, nós vamos nos despedir por aqui. Você que está no YouTube agora, o vídeo está chegando ao fim, você pode olhar aqui o lado aqui, tá chegando ao fim. Mas, para quem está participando da área de membros, o vídeo continua, tá bom? Então, pro YouTube, fique na paz. E pro pessoal da área de membros, seja bem-vindo, tá bom? Então olha só, vamos continuar o conteúdo aqui, que é muito importante a gente poder falar. Eu vou pegar aqui o conteúdo premium, tá? Para você que participa do conteúdo premium, para você poder entender, tá? Eu vou tratar de uma especulação, isso é óbvio, né? O verdadeiro corpo de Adão e Eva é uma hiperespeculação, mas nós temos conclusões da igreja primitiva aqui também, tá? Então vamos lá. Por exemplo, nós temos aqui, tá? Em livros antigos judaicos, que o corpo de Adão e Eva possuía força física que era equivalente a 20 vezes mais que os homens de hoje. Pensa comigo. E nas Olimpíadas, o ser humano já foi recorde, conseguiu levantar 245 quilos. E é dito por esses livros antigos que o ser humano tinha 20 vezes a força. Isso dá 4.900 quilos para ser levantado. E aí eu digo para você o seguinte, não é que nosso corpo é fraco. Não é o conceito do nosso corpo ser fraco, tá? O corpo é forte. O conceito que é importante falar aqui é que essa força deriva do tamanho de Adão e Eva, tá? Por isso que a gente tem que tentar entender o tamanho de Adão e Eva aqui. Em Gênesis, olha só, tá? Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos. E eu já falei aqui sobre a composição do ouro monoatômico, tá? Não é porque o corpo humano era um outro corpo ou que simplesmente tinha algo errado, não. Ah, o corpo humano no passado era outro. Não, não é nada disso. O que eu quero que você entenda é que o corpo de Adão era um corpo esplêndido na melhor forma de nós mesmos. Por exemplo, o que faz com que o nosso corpo envelheça é o ferro, dióxido ferroso. Ele em contato com o oxigênio começa a enferrujar e com a ferrugem vem a velhice, tá? Se fosse, é claro que hoje em dia o corpo não é preparado para isso, mas tem estudos sobre o ouro monoatômico que mostra que a pessoa rejuvenesce. Agora é claro que é um conceito filosófico, tá? Então nós temos livros, né,
e inclusive tem um livro chamado Spiritual Gift, tá? Que fala o seguinte: tinha mais de 2 vezes a altura de um homem de hoje, tá? 2 metros, tá? Que é mais ou menos a altura naquela época. Então nós temos 4 a 5 metros de altura. Isso para Adão e Eva. Então nós temos um livro que relata que o tamanho de Adão e Eva era maior que o nosso, de 4 a 5 metros. E isso bate num conteúdo especulativo sobre os Nefilim, sobre os fósseis que são encontrados no mundo de gigantes. Por exemplo, o rei de Tiro, né? Isso é óbvio, você olha para o rei de Tiro, tem 3 metros e tanto, quase 4 metros. Então o que acontece? Existiam esses seres no passado. E esse livro condiz que a estatura de Adão e Eva condizia com esses fósseis que foram encontrados de seres humanos no passado. É uma especulação, é uma maneira de se falar, tá? E tem outras especulações. Inclusive na Bíblia, em Apocalipse capítulo 21, versículo 17, diz o seguinte: ele mediu o muro e deu 65 metros de altura, de acordo com a medida humana que o anjo estava usando. Medida humana que o anjo estava usando. Aqui pode representar que a medida foi em metros, é uma medida que o ser humano usa, ou também a medida do ser humano. Tá? E nós temos aqui um livro judaico que fala que o ser humano tinha uma estatura de 60 metros, que é o livro de Enoque. E Enoque escreveu, acho que foram 43 livros, mas disponíveis só tem 3. Mas ele fala sobre os 60 metros de altura. E também em Apocalipse dá-se a entender também que pode ser isso. É um conceito, tá? Mas eu vou falar para você aqui. Contudo, existe equívocos. Olha só, importante você entender isso aqui. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso está lá em Gênesis, a gente acabou de falar sobre isso. O verbo se fez carne, o verbo venceu o mais alto, o anjo Lúcifer. Ressuscitou no corpo humano, tá? Com o corpo humano, o verbo se fez carne, venceu a morte e venceu o ser mais poderoso que tinha, um anjo mais adornado do céu. Não tem mais o seu posto no céu, mas na época era o mais adornado, tá? Ou seja, venceu no corpo humano. É preciso entender que o corpo humano era o mesmo. Exatamente, o corpo humano era o mesmo, o que diferenciava era a estatura, possivelmente. Eu quero que você entenda até aqui o seguinte: Adão e Eva tinham o mesmo corpo que a gente. Isso é óbvio, isso é explicado, tá? Conforme a nossa imagem e semelhança. Quem fez foi Cristo. Só que poderia ser uma estatura maior. Isso teria uma conivência com o quê? Como é que os caras conseguem carregar 4.900 quilos? Só se eles forem maiores. Como é que eles conseguem ter essa força? Só se o corpo for maior. Imagina um ser humano de 6 metros de altura, num porte físico bom, com 6 metros de altura. Quanto de peso que ele não consegue carregar? Então, eu quero que você entenda que o corpo humano era praticamente o mesmo. O que mudou foi a estatura, tá? Então, olha só. E não existem passagens bíblicas relatando um fato tão importante como esse. Por isso é de presumir que o corpo humano poderia ser o mesmo. Se o corpo humano fosse qualquer outro corpo, é um fato tão importante na Bíblia, tão importante, que simplesmente a gente saberia. Teria fortes indícios. Por exemplo, a palavra, eu quero até deixar isso aqui, tá? A palavra ish, tá? Em hebraico significa homem. Homem. Quando se escreveu Gênesis, usou a palavra homem, porque Adão e Eva tinham a mesma semelhança que o ser humano. A diferença possivelmente pode ser apenas a estatura. Um ser humano com 60 metros, calcule a probabilidade de ele carregar peso. Dele ter uma altura muito maior do que essa. Tá entendendo? Então isso é de se presumir. Tá? Não é que o corpo humano era um corpo brilhoso, de luz, evanescente, não, longe disso. O corpo era o mesmo, a diferença era a questão do tamanho. Isso por quê? Porque na era pré-diluviana, que o pessoal chama de era paleontóloga, aquela era de dinossauro, é uma era que tinha muito mais oxigênio. Isso já foi comprovado através dos fósseis, através dos minerais, tá? Que naquela época existia muito mais oxigênio. E uma pressão atmosférica maior produzindo um gigantismo. Então, isso que eu quero que você entenda. E qual que era a composição química de Adão e Eva? Era do pó da terra. Se você analisar, está dito em Gênesis. E Deus pegou, né, e fez o ser humano do barro, do pó da terra. E ainda fala no final: do pó tu vieste, do pó tu voltarás. Se você analisar a composição química molecular da terra e a composição química molecular do ser humano, é praticamente a mesma coisa. Muda, óbvio, né,
o número de arranjos moleculares, muda a estrutura, mas os mesmos componentes químicos, os mesmos componentes que estão presentes na Terra e são presentes no homem. Isso já responde qualquer cor do ser humano, cor de barro. Então, para você, por isso que tem culturas que, poxa vida, o ser humano ele tem culturas, por exemplo, spa, que a mulher passa um tipo de barro no rosto para rejuvenescer. Tem culturas indígenas que usam o barro para repelir veneno, para fazer um monte de coisa. Então, o barro ele é muito, não vou dizer assim que ele ajuda na medicina, não. Ele é usado por culturas antigas. Mas, claro, o ser humano também tem a sua semelhança com o barro, tá? Por isso que eu quero que você entenda aqui. Outra coisa que eu quero falar para você. Será que Lilith foi a primeira mulher de Adão? Tá? Será que realmente Lilith foi? Essa é uma cultura judaica, tá? É um conto judaico de uma mulher que se rebelou contra Adão, se rebelou contra Deus e decidiu seguir seu próprio caminho. É o que dizem, tá? Só que quando você pesquisa sobre Lilith, você só encontra livro de magia negra, cara. Você só encontra livro. Você não vai encontrar uma pesquisa de Lilith falando num contexto histórico. Não, é só livro de feitiço. Botou Lilith na pesquisa, livro de feitiço, de arranjo de feitiço. Então o que acontece? Tem história de ex-bruxos que falam que o conceito de Lilith é licantrope, é lobisomem. Eu, no fato, não sei, poderia até questionar um pouco sobre isso. Só que o conceito que eu quero que você entenda é o seguinte: o nome Lilith sempre está sendo usado em coisas perversas. E Deus, olha só, uma informação tão importante como essa, dificilmente não estaria presente na Bíblia. E óbvio, tá? Que acontece o seguinte: de fato, Lilith existiu, isso é óbvio, dá para se entender. Só que não foi a primeira mulher de Adão, tá? Inclusive, Eva também é representada como mãe de todos, tá? Mãe de todos, a primeira mulher, tá? A primeira. Então acontece o seguinte: existe um contexto, por exemplo, você pega a Caverna dos Tesouros, que é um livro apócrifo bíblico, Caverna dos Tesouros, e também o Evangelho de Adão e Eva. São dois livros, Caverna dos Tesouros e o Evangelho de Adão e Eva, tá? São livros apócrifos, eu não considero que tudo que está lá é verdade, longe disso, para falar bem a verdade para você, mas lá fala que Lilith é filha de Caim, tá? É filha de Caim, e através de Lilith começou-se a formar as cidades. Tem contexto também que fala que Lilith era irmã de Caim, mas eu particularmente falando, não creio muito nessa história. E sim que era filha de Caim. De fato, ela existiu no passado, mas eu não acredito que ela era simplesmente a primeira mulher no céu, no Éden. Tá? Não faz sentido isso. Não faz sentido, tá? Então eu queria poder falar isso para vocês. Outra coisa que eu acho que é importante: qual o corpo que Caim possuía? Cara, se você pegar o hebraico antigo, que foi transliterado à Antiga Aliança, a palavra ish, tá, que tem tradução hebraica, isso aqui é só a questão da fonética, significa homem. A palavra homem foi usada em Adão e foi usada em Caim, representando que Adão tinha um corpo humano e Caim tinha um corpo humano. O que difere, eu posso falar para você, é a estatura, devido à condição atmosférica no passado, que tinha dobro ou triplo de oxigênio, pressão atmosférica muito maior, e isso provoca gigantismo. Tinha um estudo que foi até removido do YouTube sobre tilápias, que os caras criaram tilápia num cilindro. Tilápia desse tamanho, assim, no cilindro, com condições antigas, né, de dobro ou triplo de oxigênio. Tilápia ficou 8 vezes maior. Né? Então você percebe que não é de se exagerar esse contexto, tá? O dobro, o triplo de oxigênio e uma pressão atmosférica maior provoca gigantismo, tá? Agora é uma era paleontóloga, né? O pessoal fala dos dinossauros, até mesmo o dinossauro, aquele bicho do dinossauro colossal, imenso, você pega dinossauro, aí tiranossauro, aqueles com pescoço longo, aquilo ali, eles precisam de muito oxigênio. Se não tiver muito oxigênio, esses bichos não conseguem sobreviver. Inclusive, tem fósseis, que muitos desses fósseis mostram falta de ar, que parece que aconteceu alguma coisa, e para mim é o conceito do dilúvio, que eles não conseguiram mais sobreviver, porque não tinha mais oxigênio. Então, assim, muitos deles deterioraram. Então, o que acontece? O oxigênio que consegue suportar essa grande carga de peso, tá? Por isso que eles falam que teve um recondicionamento com Noé. Tá? Mas, o que eu quero que você entenda até aqui agora: o corpo humano era o mesmo, a diferença era a estatura. Tá? O corpo de Adão e Eva, o corpo de Noé, o corpo de Jesus era o mesmo, a diferença era a estatura. Aí o pessoal fala: Alberto, mas o corpo humano é muito falho, não sei o que e tal.
Você tem que entender o seguinte, tem um filme chamado Lucy, tá? Que eles tentam explicar o conceito do ser humano usando 100% do cérebro, porque nós não usamos. Ah, Humberto, mas você usa de forma instintiva. Não, olha só, são 100 bilhões de neurônios e cada neurônio faz um enlace entre 1000 a 10 mil neurônios. Se você analisar a probabilidade, é maior que átomos do universo. Então o cérebro humano é uma super máquina, tá? Só no seu DNA tem 184 mil livros, segundo o Dr. Ribeiro, e a afirmação do neurônio é do Pedro Calabres, tá? Então você tem essa informação hoje em dia. E acontece o seguinte, o corpo humano é uma super máquina, tá? Só que nós não usamos, usamos o potencial dessa máquina. Quem chegou a usar, não sei se foi tudo, foi Jesus. Jesus que veio no verbo que se fez carne e venceu até mesmo o anjo que era mais belo. Então o corpo humano não é fraco, não é fraco. O corpo humano é um corpo muito poderoso. A diferença era a estatura devido à pressão atmosférica, tá? É isso que eu quero que você entenda aqui hoje. Então o conceito do vídeo de hoje é isso, tá? Deixa eu só explicar isso aqui pra vocês. Eu deixei mais informações no PDF, tá? Mais informações com fontes, referências para você poder estudar. Mais informações, por exemplo, informações sobre o tamanho de Adão e Eva, a composição química de Adão e Eva. Eu deixei as culturas que eram utilizadas sobre Lilith. Deixei também sobre o conceito de Caim. Falei sobre os 2 livros apócrifos. Então tem mais conteúdo no PDF, tá? Para você poder aprender. Então o que eu quero que você entenda até aqui agora aqui? O que eu quero que você entenda? Segundo a igreja primitiva, qual que é o conselho que Paulo diria hoje, nos dias de hoje, que eu mais tenho para mim? Que o ser humano sempre foi o mesmo, cara. Sempre foi o mesmo. Com Adão e Eva, com Noé, foi sempre o mesmo. Não é porque Caim era descendente de serpente que ele pecou, não. Era a cabeça, o cara é pecador. Ele escolheu o pecado para si, ele escolheu o pecado. Assim como Adão escolheu pecar, Caim também escolheu pecar. Não é porque ele era, eu sou descendente da serpente que eu vou lá e peco. Não, não é isso. Isso é justificativa. Isso é querer justificar os seus erros, tirar fora o seu... Ah, não, mas eu errei porque eu era... Não, não tem nada disso. Porque eu era outra descendência. Longe disso. Você errou porque você escolheu o pecado. Todos nós somos assim, do micro ao macro. O ser humano, ele escolhe pecar. Ele tem escolhas. Você pode escolher não pecar, como pode escolher pecar. Assim foi com Adão, assim foi com Caim, assim foi com a descendência para trás de Noé, assim foi com Jesus, que também escolheu não pecar, assim foi como os apóstolos que pecaram no passado, assim foi como nós que pecamos e temos que escolher não pecar. Tá entendendo? Então, o que acontece é o seguinte, por que tem tanto misticismo sobre Adão e Eva e Caim? Porque o corpo deles era maior do que os dias de hoje. O corpo era o mesmo, porém é gigantismo. Você pega aí libélula, pesquisa sobre libélula, desse tamanho a libélula, ela é desse tamanhozinho, desse tamanho. Por quê? Porque o dobro, o triplo de oxigênio. Então existiu o gigantismo no passado, isso é fato. Existiu o gigantismo. E aí quando você analisa o contexto bíblico, você pega seres humanos imensos. E seres humanos imensos tinham o mesmo corpo que a gente, porém com a produção de gigantismo devido à grande quantidade de pressão atmosférica e de oxigênio. Tá bom? Então o conceito tá aí para você poder estudar, tá? E qualquer dúvida nós temos aí nosso campo aí de descrição para você tirar essas dúvidas, tá? Por e-mail, vai ter aí embaixo aí para você, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz, forte abraço!